Oi, amores. Olá, minha gente, boa tarde. Estamos chegando. Por aqui tudo bem. Boa tarde, tá tudo bem por aí? Uhum. E aí, tá tudo bem? Boa tarde pra você, 2h30 da tarde, daqui até as 4, estamos juntos com você. Entre família da nossa família para sua família, tendo esse encontro aqui todas as tardes, pra gente bater um papo, pra gente dar boas risadas. Também, aprender bastante, Tava por com exemplo. saudade desse seu. Né? Eu também. Eu pensei aqui agora, porque Senti faz tempo incluído que eu de não novo. falo, né? É verdade. Amores, já ouviram dizer assim... os meios justificam os fins? É de um grande filósofo, um pensamento antigo, ou o contrário? O fim justifica os meios. Os fins justificam os meios. E aí? O que dizer sobre isso? Quando a gente mente para ajudar alguém, vale? Sim. Não. Pois é. Deixa aí sua opinião. Já me senti excluído de novo. Deixa aí a sua opinião. Isso, participe, deixa aí a sua opinião. Ele já respondeu, vamos então a outra pergunta. Não é bem isso, mas vamos entender, será? Pois é, fiquei pensando aqui agora. Nada podia ser tão maravilhoso quanto isso. Eu fiquei pensando aqui agora, né, alguns casos aí, sei lá, de risco, de perigo, né, que a gente enfrenta ali, até mesmo frente a um assalto, alguma situação assim, né? Não, eu não tô com a minha carteira aqui, não tô com o celular, não tô com nada, tá? Não, mentira que você tá trazendo ali para poder não... Ou sei lá, alguma outra situação. Ajuda aí, Alexandre. Não ajuda agora não, ajuda durante o programa, porque assim... Eu não vou responder, eu só tô procurando meu celular. Ai, no programa de hoje tem histórias, além das histórias do Abinal, que sempre fazem parte aqui do nosso programa. Nós teremos também hashtag, como vai, Lucas Nascimento, as notícias de hoje. Fala, meus amigos, muito boa tarde pra vocês. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde pra você também de casa, sempre ligadinho com a gente. Tema interessante hoje, pensando sobre o que eu vou fazer diante de alguma situação, até que ponto eu posso estar certo ou errado com relação a isso. Inclusive, tem uma pesquisa que eu vou acabar divulgando com vocês hoje, falando que 71% das mulheres já viveram situações de violência ao se deslocar. E no caso desse, eu estou observando que algo está acontecendo. Eu faço alguma coisa para tentar ajudar ou não faço? Se acontecer uma coisa mais séria, vou ser punido por conta disso? Vou trazer essa pesquisa falando sobre isso. E também, pessoal, falar sobre um alerta da ADRA. O nome da ADRA sendo utilizado para alguns golpes. Então, eles estão deixando um comunicado nas redes sociais, em alguns sites, e eu vou compartilhar com você também, já que a gente já falou algumas vezes sobre a relevância do trabalho da ADRA frente a diversas situações. E também vou trazer uma dica para você que está pensando, quem sabe, visitar algum lugar, visitar um museu, por exemplo. O Museu da Língua Portuguesa, o site oficial, ele divulgou que vai deixar os finais de semana de graça para quem quiser visitar e conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho ali apresentado. Legal, iniciativa. Recomendo nobre. fortemente. Para quem tem filhos, vá que é muito bom. Aliás, um passeio, vou falar depois. Então tá bom. Ele joga aí, a gente fica Coçando para poder falar, né? Mas tudo isso a gente... Agora. Quase, Lucas, A gente fala daqui a pouco. Daqui a pouco. Vamos sentar para bater um papo Vamos lá, sentados? 30 segundos, pode ser? Olha só, nós teremos ainda uma convidada que vai contar da história dela. Mas eu vou fazer como o Lucas faz, assim, só vou dizer isso, que ela passou por uma situação bem delicada na rua, envolvendo um assalto, e só vou dizer até aqui. E aí, depois você conhece a história dela, quem sabe você se identifica. Vale a pena mentir, fazer algo mal, tendo em vista algo bom, um objetivo final que seja o bem? Vamos falar sobre isso e a gente espera você. É bem rapidinho a nossa pausa. De volta. Sim, bem de voltinha. A gente vai combinar bonitinho, Vamos, quem é né? que volta, quem é que fala, ou se a gente fala os dois ao mesmo tempo. O jogralzinho. Tipo jogralzinho, é tão bonitinho quando as coisas ficam organizadas, cada um no seu tempo. E aí a bem gente pode combinar também quando a pergunta é retórica, né? É importante falar assim, para não responder, a gente fica assim, Vale a pena, Abinal, fazer algo aí? Vale a pena fazer algo errado, tendo em vista o bem? Pronto, resolveu. Sabe aquele momento que você está pensando ali no que foi dito, mas ao mesmo tempo pensando em outras situações e aí sai... É o momento que você conhece o coleguinha. Mas sabe o que eu pensei? Bom, eu pensei numa situação que Mas eu você vou pensou trazer depois. direitinho? Pensei. Tá. Não, até na hora ali eu pensei, aí depois eu pensei agora um pouquinho mais para construir melhor. Mas aí você começa assim, eu tenho um parente... Isso, boa.
E aí você faz depois a situação seguinte. E afinal de contas, Robson Aleixo, não, vou pesar ainda mais. Pastor Robson Aleixo, faz sentido pensar em fazer o bem, o mal, mentir, por exemplo, em vista de algo bom, ao final? Eu acho que a gente precisa começar a conversa definindo o que é bom. Porque se o bom ou o bem for algo relativo, a gente vai ter uma porção de caminhos e a gente não vai chegar a nenhum. Tá bom, então chega. Ai, já deu uma ponta do iceberg aí pra gente. Chega aí, até porque o pessoal de casa precisa primeiro responder uma pergunta. Se você já fez algo que, assim, eticamente não está certo. Por exemplo, mentiu. Alguma coisa assim do tipo Raabe. Mentir. Não, depois a gente fala Você vai explodir, isso. né? Você vai explodir. Né? Sei lá, o que poderia ser? Dá aí um exemplo. Um exemplo? De alguma coisa... Tá, deixa eu dizer o que eu tinha pensado antes ética. ali. O que eu tinha pensado antes ali. Não, eu pensei, por exemplo, que já vi vários vídeos na internet, por exemplo... Bom, eu achei que era alguma coisa que você tinha feito. Não, dessa vez Mas não. até o final do programa ele vai dizer. Eu vou lembrar de algum, de algum caso aí, viu? Mas em que alguém estava sendo assaltado e a pessoa veio de carro e bateu na pessoa que estava de moto tentando assaltar alguém, né? Por exemplo, 2 rapazes de moto pararam para assaltar uma mulher, roubar a bolsa dela, alguém que estava vindo de carro viu, bateu nesses 2 assaltantes de moto, derrubou e aí, enfim, foi uma situação... Então ela atropelou os assaltantes. E agora? Será que fez certo? E se tivesse matado? errado? Tinha matado 2 criaturinhas, pobrezinhas, para não ser assaltado. Mas foi calculado já só para derrubar. Não, né? Responde pra gente no 983-1502-49. Justifica algo desse gênero? Ter atropelado os assaltantes, ter mentido pro outro, ter dito, não, eu não tenho, amiga. Ou alguém ligou e disse assim, mamãe, não, disse que a mamãe não está em casa. Que a mamãe estava no momento de culto. Ela estava orando, lendo a Bíblia, não queria ser interrompida. Disse que a mamãe não está. Pode, minha gente. 983-1502-49. Robson Aleixo. Tá sim, ó. Fervendo algumas coisas. E os caminhos são muito complexos, porque, na verdade, a gente pensa assim, mas os conflitos éticos estão em todos os minutos do dia. Quando a gente começar a pensar, você vai ver que você não vai terminar o dia de hoje sem ter uma coisa desse tipo aí. Mas eu tô louco para comentar sobre o Museu da Língua Portuguesa, então eu quero que o hashtag comece logo. Eu estava lendo a respeito sobre essa iniciativa de deixar de graça o Museu da Língua Portuguesa aos finais de semana. Logo eu pensei em você, talvez ele vai gostar da ideia, vai querer comentar sobre isso. Mas daqui a pouquinho eu conto como é que isso funciona para que você também, se estiver próximo, poder colocar na sua agenda e visitar com os filhos, com os netos. Enfim, daqui a pouquinho eu conto sobre isso. Porque eu quero começar falando sobre uma pesquisa, porque foi realizado um levantamento, uma pesquisa com mulheres e elas falaram sobre o medo de se locomover. Elas falaram sobre o medo da violência. Inclusive, eu vou aqui para a tela para trazer algumas das respostas do que se foi falado durante essa pesquisa. Olha que foi feito esse levantamento, então, e 44% das mulheres que participaram dessa pesquisa disseram ter recebido olhares insistentes ou cantadas inconvenientes. 26% sofrido assalto, furto ou sequestro relâmpago. 17% importunação sexual. 16% preconceito ou discriminação por alguma característica, exceto raça. 10% racismo. 6% agressão física e 3% estupro. Pessoal, 73% das entrevistadas disseram que sofreram violência durante o seu deslocamento a pé e em ônibus. E 3% em carros particulares, 10% no metrô ou então nos carros de aplicativo. A pesquisa também mostrou que depois que a violência aconteceu, 74% das vítimas não reagiram. E 74%, aliás, elas mudaram algum tipo de hábito. Os mais citados foram evitar passar por lugares escuros, escolheram o lugar para se sentar no transporte coletivo, chega ali e fica analisando onde vai ser com menos risco e também evitando sair à noite e até mesmo mudando o tipo de roupa e acessórios. A entrevista também citou, segundo elas, algumas causas do porquê elas acreditam que existe essa violência e eu vou compartilhar com você aqui também. Fala sobre ausência de politicamento, falta de iluminação pública,
ruas desertas e vazias e espaços públicos abandonados. Foram ouvidas online 4.001 mulheres de 18 ou mais anos de idade, de todo o país, que saem de casa pelo menos uma vez por semana. E a margem de erro é de 1,5%, ponto percentual, para mais ou para menos. E aí, nesse caso, sofreu sobre isso algum tipo dessa violência, reagir ou não reagir, quem está por fora também pensar sobre isso. Foi realizado recentemente, a gente traz aqui um pouco dos dados, dos números com relação a essa pesquisa. Essa é uma das razões pelas quais você pega um manual de estudos, uma revista Esperança Novo Tempo, falando, por exemplo, como Mente Feliz, e ela não vai terminar dizendo para você que você tem que confiar em Deus, sem dizer para você que você tem que confiar em Deus. A gente vai passar por alguns estudos e falar sobre ansiedade e a gente não pode terminar dizendo que você tem que pertencer a um grupo que tem fé e que se mobiliza ao seu redor. Nós falamos insistentemente que esse país ele está batendo recordes e tem estado no top de ansiedade. Olha esses números. É possível não viver ansioso diante de uma situação de agressividade, de um ambiente hostil que a Bíblia define como mundo caído. Ou seja, ou temos um nível de proteção interna e externa para além daqueles recursos humanos que a gente está, ou não é possível viver desse mundo de forma saudável. Ou você tem uma confiança absoluta em Deus, ou não vai. Nós podemos melhorar algumas circunstâncias no mundo por ações que o Evangelho e a missão causa no nosso ambiente, mas o mundo não se transforma num paraíso por mais ações que a gente possa ter. O mundo é mau, caído, e necessitamos de uma transformação completa. Mais policiamento, leis mais duras, mais severas e cumpridas, né? Porque há leis no papel e que não são cumpridas, não são postas em prática. Ações sociais, políticas são extremamente necessárias, bem-vindas, mas o ponto é, isso não é a solução, não é a solução definitiva. Isso só ameniza. Ameniza, ok? É muito bem-vindo. Mas aí o que resta para nós que somos cristãos? Nossa arma principal é pregarmos o Evangelho. Nós precisamos nos munir da palavra e pregarmos o Evangelho, porque só o Evangelho transforma corações. É a disciplina, a lei, absolutamente necessário, repito. Mas nós aqui, nesse programa, nessa experiência que nós vivemos, o que fazer? Pregar o Evangelho. E, Darleide, tem uma coisa também muito importante, olhando para essa lista que está aí atrás do Lucas, imagine cada uma dessas circunstâncias de medo sendo vivida sem nenhuma relação de pertencimento. O medo disso aí fica desse tamanho porque as pessoas se sentem sozinhas diante disso. Quem não tem uma relação de pertencer a um grupo, a uma pessoa, a uma família, é isso vezes 1000. Então, nem todo mundo tem uma família, nem todo mundo tem alguém, mas todo mundo pode ter uma igreja. E essa relação de pertencimento, eu pertenço a um grupo chamado de... Então, por exemplo, eu estou aqui, eu sou adventista, eu estou ao lado de milhões de irmãos. Muda isso aí. Ou seja, a insistência de que a nossa vida deve ser resolvida de maneira individual não é correta. Não é correta. A gente se desarma para muitas situações do mundo. Se reforça. Tudo que o Estado tem que fazer em relação a isso, ele precisa fazer. Mas há coisas que a gente precisa dar um passo para trás e pensar sobre o que Deus falou a esse respeito. Continuando aqui, pessoal, agora um outro alerta para você, que é o seguinte, já passou por aqui no Entre Família, a gente já falou sobre golpes, né? Inclusive utilizando nomes de instituições sérias. E a Ada Brasil, ela divulgou até um vídeo falando sobre isso, que o seu nome também está sendo utilizado para outros fins. É um golpe. A Ada Brasil, ela não solicita informações em contas bancárias. A Ada Brasil, ela não cobra nenhum tipo de taxa de consulta e não oferece prêmios, recursos através de e-mails ou também de algumas mensagens. Se isso acontecer, você pode sim fazer a sua denúncia. Aqui eu vou deixar também o número que foi divulgado por eles. O código é o 619-8381-0499. Vou repetir aqui. 0 operadora 061 98381 0499. Esse número aqui, pessoal, é um WhatsApp. Se você perceber algum tipo de solicitação para você, você achou estranho, você pode entrar em contato e denunciar por conta disso. A Ada Brasil, que é uma agência assistencial da Igreja Adventista, né? A gente falou bastante sobre
algumas ações que eles realizaram principalmente no Rio Grande do Sul, falando sobre a importância e não só divulgando, pedindo ajuda, mas também mostrando o resultado. Esse foi um dos casos que a gente mostrou do Rio Grande do Sul, mas tantos outros que a gente sempre divulga aqui e tem uma parceria muito legal com a ADA Brasil. Então, eles alertam sobre isso, que estão sendo utilizados para outros fins o nome da ADA, uma instituição séria. Nada escapa, né? Nada escapa. É que também ela apareceu entre as instituições mais confiáveis nessa tragédia no Rio Grande do Sul, na lista das instituições que poderiam ser ponte para ajudar as pessoas necessitadas. Então, obviamente, muitos bandidos descobriram a ADRA e encontraram nesse nome uma possibilidade de fazer o mal, e aí está. Nós estávamos agora há pouco falando sobre a violência contra a mulher e as iniciativas e a descrição do medo de cada uma delas. Agora a gente fala sobre algo que é, assim, absolutamente reprovável, que é um crime também, fazer uso de do nome de uma instituição tão séria no mundo para também fazer o mal. Quando a gente diz assim, nós precisamos pregar o evangelho, não é que nós estamos desconhecendo ou desmerecendo nada do que fora dito anteriormente enquanto números e percepção de violência frente aos fatos. É uma realidade você sair à noite com muito medo. Quando nós dizemos que precisamos pregar o evangelho, é que só o evangelho para mudar o coração. Só o evangelho para chegar a muitos. Por exemplo, nós somos muito assistidos dentro de presídios. Verdade. Nós enviamos daqui da Novo Tempo muitos estudos bíblicos para os presídios. E eu não sei se o presídio por si só tem a capacidade de fazer com que os que ali estão voltem para a sociedade, se ressocializem e tornem-se bons cidadãos. Eu não sei, porque, aliás, você também, né? Que dizer, mas nós sabemos que o evangelho tem o poder em Cristo Jesus de mudar de dentro da prisão e fazê-lo voltar e se ressocializar, não somente sendo um bom cidadão, mas sendo um testemunho para a glória de Deus. Olha aí, mais um mal descrito. Tá certo. E pessoal, mudando um pouquinho agora de tema, para você estar pensando, às vezes quer fazer um passeio, quer levar a criançada em algum lugar, o seu neto ali, enfim. Terminando aqui o hashtag, então, quando isso é super legal, foi divulgado no site oficial do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que eles vão continuar com a entrada gratuita aos finais de semana até o dia 31 de dezembro. Isso por meio de experiências audiovisuais, lúdicas, interativas. E a exposição principal, que é responsável por isso, ela apresenta a diversidade do idioma falado tanto aqui no país quanto em outros lugares do mundo, como Angola e Moçambique também. Os ingressos, eles custam, em outras datas, R$ 24, R$ 12, no caso, a meia entrada. Isso para crianças e professores e funcionários da rede pública. Ele funciona às terças até o domingo. Na segunda-feira, ele é fechado. Mas para que você consiga aí o seu ingresso, é só você acessar o site oficial do Museu da Língua Portuguesa. Eu vou passar para você, museudalinguaportuguesa.org.br. Lá você vai conseguir garantir o seu ingresso, escolher o dia que você vai querer visitar sem pagar nada por ele. Inclusive, isso aqui é uma foto do museu, que fica ali na Estação da Luz, em São Paulo. Você tem um acesso pelo metrô também, pelo trem da CPTM, e você pode visitar. Inclusive, vou passar também os horários, pessoal. Então, de terça a domingo, das 9 da manhã às 4h30 da tarde. O ingresso você consegue ali pelo site, você vai conseguir retirar e visitar no final de semana sem pagar nada. E o endereço, novamente, é a Praça da Luz, no Centro Histórico de São Paulo. Também tem a chegada ali pela CPTM ou também pelo metrô. Muito bom. Obrigada, Lucas, pelas notícias. Vai, que é legal. Leve seus filhos, que é legal. Museus da cidade. Porque às vezes tem vários museus dentro da cidade, por mais que sejam pequenas, e a gente não conhece, né? A gente não vai visitar. Esse eu conheço, mas tantos outros não. Por exemplo, o Museu do Ipiranga, nunca fui. E é história, né? Esse eu conheço, da língua portuguesa. E é pertinho. Não é uma região das mais seguras, tá, minha gente? Guarda bolsinho, celularzinho, nananã, até entrar, tá? Só pra avisar. Lucas, muito obrigada, meu Vamos querido. discutir hoje a pauta do Lucas. Essa pauta de hoje é sua, né, Lucas? Exatamente. Ele arruma o problema e agora tá indo embora. Agora deixa com vocês. Obrigado, Lucas. Obrigada. Muito bem, Legal. E aí uma das perguntas que o Lucas mesmo pensou pra gente, eu vou jogar pro Robson Aleixo, por que as pessoas sentem o desejo de fazer justiça, por exemplo, com as próprias mãos? E até mesmo eu puxo aqui ainda, Darlede, a gente vê, né? Igual esse caso que eu comentei ali, de um assaltante, só em ver a imagem que um assaltante chegou para roubar uma pessoa indefesa, alguém vem
e bate com o carro para derrubar essa pessoa, sei lá, de alguma forma tentar evitar esse assalto, a gente já... Aí, ó, em ufa, não ainda fazendo bem, né? isso, não seria também uma negligência, Pois uma é. falta de socorro ao próximo, agora? né? Que justiça e injustiça, se a gente começar a pensar em justiça como uma relação de desequilíbrio, vamos tentar. Toda injustiça é uma relação de desequilíbrio. É alguém que está usando uma força muito maior do que aquele, por exemplo, um assalto. O assaltante, ele é detentor de um objeto letal e de uma força muito maior do que o outro. É por isso que ele consegue assaltar. Ele se antecipou, por exemplo, um golpe. Ele planejou, pensou, se antecipou e está detendo um recurso para enganar que o outro não tem. Qualquer tipo de violência e qualquer tipo de injustiça é uma relação desproporcional. Alguém está com 10 pratos de comida numa mesa e alguém não tem nenhum. Toda justiça é um desequilíbrio. E as percepções de desequilíbrio, elas não exigem muita elaboração. Todo mundo tem uma percepção de justiça e injustiça. Então, elas sempre levam uma pulsão, porque o desequilíbrio sempre vai nos incomodar, de qualquer forma. Mas o que acontece também, pela vontade de fazer justiça com as próprias mãos, é porque não confiamos nos mecanismos humanos de execução de justiça. De alguma forma, a pessoa bate o olho e fala assim, quando que isso vai ser equilibrado novamente? Então, olhando ao redor, não há nenhum tipo de segurança total de que aquilo de fato vai voltar a ficar normal. Então, ela sente na pulsão de equilibrar, porque outro não vai fazer. Então, alguém que assaltou, você percebe o assalto, a gente tem duas escolhas. Ou vai lá e resolve, ou usa um mecanismo que te está proposto para resolver. Mas na maior parte das vezes a gente fala, isso não vai acontecer. Vai ser uma outra injustiça. E tem um impulso que vem da percepção de assim, isso é mal e isso é bem. É mal que ele esteja sendo assaltado, é bem que eu ajude a vítima. Exatamente, você equilibre a relação. Aí você vai equilibrar. E esse equilíbrio, ela pode ser de uma ação imediata ou usar, conforme eu disse, os mecanismos que estão propostos para isso. Então, por exemplo, você tem um caso de esses que o Lucas colocou no hashtag de violência contra a mulher. É uma relação totalmente desequilibrada. E aí a gente fala assim, mas tem uma lei. A gente não confia que a lei vai fazer isso. É por isso que alguém vai lá e age dessa forma. Uma vez eu estava numa loja fora do Brasil e aí alguém entrou e roubou. E quando pegou, todo mundo saiu correndo e quem era lá, latino, se prontificou a ir correndo atrás. E quem era daquela cultura lá, ninguém se mexeu. A mulher do caixa não se mexeu, quem estava do lado... Aí o meu grupo está perguntando, por que vocês não fizeram nada, não correram? Ela falou, existe uma força policial para fazer isso. O meu trabalho é ser caixa do supermercado. Eu não sou segurança. A segurança vai. Ou seja, ela confia que em algum momento, e ela tem certeza que aquela pessoa vai ser punida. Então ela não agiu. Tem um senso de impunidade. É muito forte. É favorável a que façamos justiça com as próprias mãos, já que um mecanismo falha, o outro, o próprio, né, deva funcionar. Nós vamos para aquela pausa importante, indicamos para você algo muito legal para você fazer agora, sabe o quê? Garantir a revista que vai trazer a você luz sobre como melhorar ou como mudar a sua saúde, a máquina humana que nós estamos oferecendo hoje. É isso mesmo, a máquina humana? É isso mesmo, a revista Esperança Máquina Humana, você recebe agora no 12 21 27 31 21. Fica a dica de amigos. Liga para cá, pede a sua revista e garante saúde para você. De volta por aqui no seu Entre Família e reforçando o tema do programa de hoje, a gente está falando sobre vingança, né? Fazer com as próprias, melhor, com suas próprias mãos, né? Vingança com as próprias justiça, com as próprias mãos, né? E aí, o que você tem a dizer sobre esse assunto? Compartilha com a gente, manda aqui no nosso WhatsApp 12983150249. Queremos saber, já demos introdução aqui nesse assunto, né? Alguns casos que a gente vê uma injustiça acontecendo, precisa fazer algo, eu me sinto na obrigação de fazer algo. E como, né? Fazer algo para ajudar uma pessoa que está numa situação, quem sabe, de assalto, de assédio, e lidar com as mesmas, como o pastor Aleixo comentou aqui, né, com as mesmas forças, ferramentas, né, ou outra palavra que eu não me lembro agora. O pastor falou. Foi essa aí. Foi essa, instrumentos, né? Instrumentos. É uma perguntona, né? É errado fazer o bem de forma classicamente má? Fazer o mal visando o bem? Isso, você está olhando... É sempre mal? Hã? É sempre mal?
fazer algo assim, como, por exemplo, a história que nós vamos ouvir agora. Eu posso ir lá contar já, gente? Porque aí dá gancho para a gente continuar essa conversa, porque aí sai do nosso bate-bola por aqui. Vamos à prática de alguém que experimentou enfrentar um bandido que estava assediando para fazer o mal, né, meu amor? Muito bom recebê-la por aqui, para a gente tomar o suquinho da tarde. Tem dia que é chazinho, tem dia que é suquinho. Tudo bom com você? Tudo bem. Aqui do seu ladinho. Bom recebê-la por aqui. Eu converso com a Érica Fabiani, ela é coordenadora pedagógica, e o resumo da história é que certa vez ela caminhava inocentemente pela rua, plenamente maravilhosa, quando ela percebeu que estava sendo seguida por alguém e ameaçando-a de assaltá-la. Como foi aquele dia? Me dá mais detalhes. E o que você fez a seguir? Segura. O meu destino naquela manhã era fazer um exame, né, médico. E aí fui surpreendida, né? Uma pessoa começou a me seguir, começou a assediar e fiquei com muito medo. Você estava sozinha? Estava sozinha, a rua deserta, então não tinha ninguém. E era muito cedo. E eu estava com uma carteira na mão. Vermelha ainda, chamava. Olha, bem certo atenção. está o texto em dizer que você caminhava inocentemente. Carteira na mão, numa rua deserta, muito cedo. Sim. Pode continuar. E aí era uma situação de total impotência, né? Eu não sabia se eu corria, o que veio à minha cabeça naquela hora, eu preciso me defender. Estou numa posição de risco. E de verdade eu pensei assim, olha, pode ser o meu fim hoje. Eu posso ser assaltada, eu posso ser violentada, né, agredida. Então eu falei assim, eu preciso me defender. Foi isso que me veio à cabeça. E como foi que você se defendeu? Então, eu fazia artes marciais, né? Ai, que maravilhosa. Então, na adolescência toda eu treinei, né? E eu fazia também aula de defesa pessoal, né? Fazia parte do treino, né? Algumas vezes por semana. E aí, naquela hora, eu falei assim, é a hora de usar. Pôr em prática. E assim, o que me impulsionou, porque assim, pensando muito bem, o que eu faria era sair correndo. Mas eu estava com um sapato que não favorecia. Era uma plataforma bem grande, não sei se você lembra, antigamente tinha umas plataformas retas assim, e que se eu corresse, com certeza eu ia cair. Andando já era perigoso. Então eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí veio assim na minha cabeça, na hora, eu preciso derrubar esse homem. Né? E ele foi se aproximando, falando um monte de coisa que ia fazer comigo. E aí automaticamente eu deixei ele se aproximar, agi friamente e estiquei a minha perna para ele tropeçar e cair. Assim ele fez. E na sequência? E na sequência eu pude aplicar o golpe na cabeça dele. A gente ri, mas é de nervoso, gente, porque ela ficou ótima, né? O que você faz a seguir hoje, contando? Aí eu peço até mais detalhes de como foi aquele momento ali. Imagino que parece uma eternidade, mas é muito rápido, né? Você em algum momento sentiu culpa por ter reagido como reagiu? Por exemplo, você bateu nele. Sim. Então, culpa eu não senti, porque assim, é claro que foi uma situação totalmente desagradável. Né? Eu nunca fui uma pessoa violenta, mas assim, o que veio no meu coração, a reação que eu tive era realmente de me proteger. Como é que ele ficou depois que caiu? Ele desmaiou. Então, aí nessa hora você olha, assim, meu Deus, matei o homem. Não, ele caiu, né? E aí, ele não estava em si. Eu acredito que ele estava drogado ou bêbado, né? Então, ele caiu. E aí, quando eu apliquei os golpes na cabeça dele, que aí eu fiz na intenção mesmo de desmaiá-lo, para eu poder sair. Né? Mas assim, não era nada mortal. Eu sabia disso, Você né? sabia o que estava fazendo. Sabia o que estava fazendo. Né? E assim... a sensação que eu tive, né? Eu estava assim, praticamente na semana do meu casamento. Então eu falei assim, eu não posso morrer. Nem antes, nem depois, né, amiga? Mas naquele momento, com tudo marcado, festa pronta, de jeito nenhum. Pastor Robson, Abinal, participa aqui com a gente um pouquinho. Pois é, eu até pensando... Tem a reação dela, né, a defesa dela, mas ela fez algo errado, Abinal? Não, eu até pensando, né, porque assim... Quando você está nos preparativos para o casamento, é aquela tensão. Já gera um nervosismo, aquela tensão toda. E aí alguém vem para poder, né,
fazer algo ali com você. Você já está, quem sabe, naquela adrenalina. Não, vou perder meu casamento, vou perder minha vida, vou perder... Não, e aí parte para cima com toda... Gente, eu acho super natural o que ela fez, com casamento, sem casamento, Ale. Não, sim, A reação de defesa... Ô, Érica, se eu falar alguma frase esquisita que pode ser mal compreendida, me desculpa, tá bom? Só tô querendo ser gentil. A gente tá pensando, isso não é um conflito ético. Alguém veio e ela se defendeu, né? E fez o que tinha que ser feito. O único cuidado, que essa é a minha pergunta que eu ia te fazer, é se você antes, ou em algum próximo momento, você já tinha consciência de que ele não estava armado. Né? Porque daí é uma situação completamente diferente. Né? Uma pessoa armada são outras decisões, né? Você chegou a pensar, e se ele estiver armado? Na verdade, eu percebi que ele não estava. Ok. Eu percebi que ele não estava, né? Não tinha nada volumoso. Eu olhei para trás algumas vezes, fingi até uma naturalidade para ele não perceber que eu estava nervosa, né? E assim, se ele tivesse armado, com certeza, acho que essa não seria a minha conduta. Não seria, né? Não. Que é muito isso é um importante, cuidado a né? se ter. Isso é muito importante, né? Porque numa situação de alguém estar armado, o desequilíbrio é muito grande. E aí uma reação pode tornar as coisas muito piores, né? E o fato de a Érica dominar uma técnica de luta, ela já pegou uma situação que era muito desequilibrada e reequilibrou a situação. O que é muito importante nesse caso. Agora, dizer assim, isso foi o mal? Definitivamente não, porque a defesa da própria integridade é uma obrigação. A nossa integridade não é entregue. Então, defender-se é você fazer uma declaração de valor. Sim, eu estou defendendo algo que é importante. Agora, a ausência disso, em alguma circunstância voluntária, aí a gente pode até acender um outro tipo de alerta, né? Exatamente. Então, esse é um caso clássico de que não haja conflito ético a ser discutido sobre. Qualquer um de nós somos chamados, diante de uma situação adversa assim, a reagirmos. Porém, no caso de um assalto, de uma abordagem dessa natureza, sabe-se que é mais seguro não reagir. Mas assim, uma mulher sozinha, ela com o conhecimento que tinha, fez o que fez. E você aí de casa, já passou por alguma situação em que você teve que reagir dessa maneira também? Compartilha com a gente. Ou tem algo que é do proposto para nós conversarmos por aqui? Algo que você fez, mas eticamente se tem como equivocado, como errado. Mas o que você fez estava tudo certo, menina, e parabéns, hein? Não me aplique nenhum golpe, mas me ensine a me defender. Eu vou ali voltar com os meus amigos me defender, mas é com a palavra. Até mais, viu, minha querida? Muito obrigada. Muito bom receber você por aqui. Que bom que você ficou bem. Casou, linda. Ah, aquele ali é seu marido? Estão casados há quanto tempo? 14 anos. Essa história já tem um tempo. O legal é que ele... Ela nunca te aplicou nenhum golpe, não, né, querido? Tá tudo bem. Não, tudo certo, né? Não deu motivos. Porque ele estava dito, ó, chega assim, Érica, eu sou do bem. Aqui, ó, desarmado. Mas é uma importância de se dominar um mecanismo de defesa. É diferente, por exemplo, de uma pessoa, dessa pergunta. Há uma ação em que há mais escolhas. No caso dela, o agressor, ele diminuiu drasticamente as escolhas que ela tinha. Ela tinha duas escolhas, deixar ser agredida ou desmaiar ele. Mas essa diminuição da escolha foi ele que provocou e não ela. A amplitude de escolha não era tão grande assim. Eu até estava lembrando da história de... Acredito que tenha até a ver com esse contexto nosso aqui, vingança e tudo mais, né? Davi, quando ele fugia de Saul, ele defendia algumas pequenas cidades, junto com os homens, né, que o acompanhavam, ele defendia algumas cidades e tal, até mesmo alguns... Teve uma ocasião ali em que ele até auxiliou os pastores, né, de Nabal, e auxiliou em várias situações ali, e o momento em que ele veio, né, pedir auxílio lá para Nabal, pedir, né, como se fosse uma troca de favores. Nabal, ele negou, né? Davi fez muito de coração ali pelos funcionários de Nabal, e Nabal recusou. E isso acendeu uma ira em Davi, né? Em querer ir lá, junto com os homens dele, fazer uma vingança, né, pelo que ele havia feito ali, e até mesmo tirar a vida dos funcionários ali de Nabal, né?
A gente sabe, depois Abigail intercedeu ali e tudo mais, e a vingança depois contra Nabal veio das mãos de Deus, né? Davi não chegou a fazer nada e o próprio Nabal, com raiva, essa raiva toda aí fez com que ele mesmo morresse, né? Ou seja, Deus foi quem trouxe a justiça naquele momento, né? Foi isso, pastor? Davi, ele é um exemplo de vários conflitos aparentemente éticos. Esse aí é um caso em que Davi tinha muita escolha. Ele poderia esperar. Agora vamos pensar num outro conflito ético que Davi passou. Davi foi ungido rei. Então, legitimamente, diante de uma parte da população, Davi era o escolhido por Deus para ser rei de Israel. Ele já tinha sido ungido rei quando Saul estava governando. Saul foi ungido rei também. E Saul era um rei colocado lá e não existe autoridade que Deus não esteja sobre ela. Então, chegou um momento que era legítimo aclamar Davi como rei, porque ele foi ungido pelo profeta. Era legítimo proteger e se sujeitar a Saul como rei, porque Saul era o rei também ungido, embora havia uma rejeição. Esse conflito aparece quando eles estão na caverna. Davi fala assim, eu não vou fazer mal contra o ungido do Senhor, mas Davi também é ungido do Senhor. E esse ungido do Senhor estava lá. E um grupo de pessoas fala, vou apoiar Davi ou vou apoiar Saul? Ou seja, existe uma aplicação de sabedoria nesse ponto. E aí um dia num programa que eu falei sobre isso, e esse caso é muito importante. A sabedoria é aquela aplicação prática que se faz abaixo da lei, porque a lei não versa sobre cada milímetro da vida. Em todos os milímetros da vida é o caminho que a sabedoria faz. A lei não diz que você deve pegar uma espada e ameaçar partir uma criança no meio quando duas mães reclamam a maternidade. Nesse caso, é a sabedoria que age, debaixo da lei, mas é a sabedoria que age. Um outro momento é matar, está lá na lei, não matarás. Aí chega Davi, olha para Golias e o errado é não matar. E ele vai lá e mata Golias. E quando ele mata Golias, ele fez a vontade do Senhor. Como que se resolve isso? Numa definição do que é mal. Vamos pensar no mal como ele começou e aí a gente consegue definir. O mal começa no coração de alguém que inverte a lógica do amor. O amor é toda ação, toda vontade, todo raciocínio em prol do engrandecimento e da vida do outro. O amor, se a seta está apontando para mim, ela já está errada. Então, a lógica de Deus, toda ação é do ponto onde eu estou para fora. Então, como que Deus existe? Se você conhece alguma coisa de Deus que não beneficia qualquer uma das suas criaturas, se a gente falar assim, vamos definir todos os títulos de Deus que a gente conhece. Ele é Salvador, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Quando a gente vai definindo Deus, alguma coisa dele está vindo para a gente. Sempre. Sempre. Porque a lógica do amor é sempre assim. Quando Lúcifer olha para o trono, ele fica assim, eu quero aquilo para mim. Ele inverte a seta. Olha como diz o mandamento sobre mentir. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Tira o próximo e a lei vai perder metade do sentido, porque a razão de não dizer falso testemunho não é simplesmente como eu vou lidar com o fato, é como eu lido com o outro. Como eu lido com o outro. Eu não tenho capacidade de pensar um bem de longo alcance, por isso que Deus, em alguns momentos, fala, não é para você usar raciocínio agora aqui, porque o seu raciocínio não chega. Porque a longo prazo, isso que pareceu ser bom agora, não será lá no futuro. Então, faça o que eu mando. Por exemplo, Saúl ficou diante de um rei e decidiu não matá-lo, como quando Deus falou, mate-o. E Saúl falou, não vou matar. Ele se coloca como bom e Deus como mal. Aquele rei vivo gera um descendente que quer matar todos depois. Não há uma relativização, então, de forma ética, a ser considerada em função do contexto? Por exemplo, esse contexto aí, obviamente, era um tempo em que Deus falava diretamente o que era, o que não era, deixava de ser. E aí, Saúl desobedece, e enfim, Davi em outro momento, e tantos outros. Mas o mesmo Deus que disse não matarás, é esse mesmo Deus que vai lá e mata. Obviamente que nós não devamos nunca nos colocar em lugar de Deus. Deus é Deus. Nós somos filhos, nós somos criaturas, nós precisamos fazer essa distinção sempre. Deus faz, então vou lá e faço com as minhas próprias mãos. Você não é Deus, eu não sou Deus. Por isso que nós temos conflitos éticos a serem resolvidos. Mas é interessante que a gente pense que num contexto como, por exemplo, da Érica, ela estava só se defendendo.
Ponto. Ali é um caso, na verdade, que mostra o contrário do que nós estávamos falando. Não teria como ela ficar passivamente esperando que alguém fizesse o mal quando ela poderia se defender. Exatamente. Okay. Mas é preciso também considerar contexto e contexto. Sim, se a gente for pensar o que é duro e não muda de um conceito para outro. Não assassine. E a lei dizendo não matarás, numa tradução radical, é não assassinarás. Porque a morte, ela é resultado do pecado. Uma ação humana, ela não muda o que é resultado do pecado ou não, ela só antecipa. No final das contas, pelo pecado, todos morrem. Algumas ações antecipam o salário do pecado e Deus não nos autorizou a fazer isso. Mas os instrumentos que Deus usa para interromper a vida, eles são da maneira que Ele escolhe. Então, Deus pode interromper uma vida a partir de um dilúvio, pode interromper uma vida a partir de um fogo que cai sobre uma cidade, pode interromper uma vida por uma doença ou pode usar uma pessoa. De todas as circunstâncias, a ação é de Deus e os instrumentos são diferentes. Então, Deus pode exercer juízo sobre um cananeu, caindo um fogo do céu, ou como pode exercer juízo sobre o cananeu, mandando o exército de Deus passar a espada lá. A ação é de Deus. Nunca é o homem que decide quando alguém morre ou não. Sempre é Deus. Então, Deus pode escolher a forma que Ele quiser. Quando, por exemplo, Davi decidiu que Urias deveria morrer, ele pecou. Quem decidiu que Golias ia morrer não era Davi. Davi foi só um instrumento de Deus. Em todas as circunstâncias, nós obedecemos a Deus em tudo que Ele fala. Sempre, sempre. Portanto, o que é o pecado nesse sentido? Pecado é fazer uma coisa contrária ao que Deus falou. Mas não faz sentido o que Deus falou. Quase sempre não faz. Porque nós estamos falando de uma inteligência absoluta e nós de uma inteligência limitada. É normal que você não veja sentido. Verdade. A gente vai para aquele intervalo rápido, daqui a pouco de volta, continuando nesse assunto. Bom demais para você interagir e conversar com a gente também. A gente volta já. Gente, é muito dilema. Dilema ético para a gente pensar, refletir profundamente, coisa que a gente não faz sem levar em conta que tem uma seriedade no tempo em que você gasta pensando sobre coisas sérias, mas que estão no nosso dia a dia. O tema de hoje aqui no Entre Família é justamente sobre, no intuito de fazer algo que é o bem para o outro, justifica-se em algum momento nós usarmos instrumentos que são reprováveis, como uma mentira, por exemplo? Nós vamos falando sobre isso e você interage com a gente no 983 1502 49. Hora de trazer para você, acompanhando aqui o nosso Entre Família, uma reportagem onde o Lucas Nascimento, ele entrevistou um advogado criminalista que explicou um pouco sobre a lei que observa e julga, né, alguns casos que tenham relação com esse nosso tema de hoje. E a gente vai conferir agora o que a lei fala sobre esse assunto que a gente está conversando. Vamos lá. Dessa vez eu vim conversar com um advogado criminalista para saber como é a lei para casos de ações realizadas visando o bem. Perfeito, Lucas. O nosso ordenamento jurídico, ele visa, principalmente o nosso Código Penal, proteger alguns direitos, né? Entre eles, podemos citar aqui por cima o direito à vida, o direito à liberdade, o direito ao patrimônio. Então, são alguns direitos que são tutelados ali pelo nosso ordenamento jurídico. Existem algumas situações em que o sujeito, para proteger o seu direito, até mesmo o direito de terceiro que esteja sendo ameaçado, ele conta ali com um instituto que chama-se de excludente da ilicitude. Ou seja, ainda que ele cometa um fato considerado típico, considerado crime, né, no Brasil, ele estaria amparado pela excludente de ilicitude. Dentro dessas opções, eu posso trazer para vocês aqui os institutos mais conhecidos e os mais famosos, que seria a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento de um dever legal e até mesmo a utilização de um regular direito que o sujeito possui. E são esses nomes que escutamos e que, por vezes, sem saber ao certo o que cada um deles significa de fato. E a começar pela legítima defesa. O que é a legítima defesa, Lucas? Uma excelente pergunta, e aqui eu vou tentar fazer aqui um comparativo, porque existe uma confusão entre a legítima defesa e o estado de necessidade. Tá? O que é a legítima defesa? A legítima defesa é quando eu, para repelir uma injusta agressão que está ocorrendo ou está na iminência de ocorrer, eu cometo um fato típico para salvaguardar minha vida ou meu direito, por exemplo. Na legítima defesa, pegamos uma situação então de que eu estou andando na rua durante a noite e eu vejo uma pessoa vindo em minha direção com uma faca
tentando cometer um assalto. E digamos que nessa hipótese eu consiga, embora não seja o aconselhável, né, de você reagir a um assalto, mas digamos que eu consiga desarmar esse agressor e na hora que eu desarmo eu consigo tirar a faca dele, empurro ele cai no chão. No momento que ele cai no chão, e se ele ficar lá, cessou aquela ameaça, aquela agressão que estava ocorrendo de maneira injusta. Está cessado, eu consigo sair dali correndo. Eu estou amparado pela legítima defesa, ainda que na queda ele venha se machucar, ainda que na queda ele venha bater a cabeça e vir à morte. Eu estou amparado pela legítima defesa. Agora, se eu desarmei o agressor, ele caiu ao chão, ficou no solo, não mais esboçou nenhuma atitude de reação, e ainda assim eu pego essa faca e desfiro um golpe contra ele, aí eu já não estou mais amparado pela legítima defesa. Aí eu estou cometendo um excesso que pode vir a ser punido. Já um outro termo é o estado de necessidade. Lucas, também um bom exemplo de um estado de necessidade. Tá? Que a gente pode, é mais corriqueiro, ocorre mais, a gente vê no nosso jornalismo aí frequentemente aparecendo notícias desse tipo. Por exemplo, um pai, né, com seu filho recém-nascido, ainda com pouca experiência como pai, vai ao supermercado, seu filho está na cadeirinha no banco de trás, ele está sozinho, desacompanhado da sua esposa, ele vai ao mercado, acha que é uma compra rápida e deixa a criança fechada dentro do carro. Alguém passando ali pelo estacionamento e verificando esse cenário, ele já vê, poxa, tá calor, o carro está trancado, o carro não está ligado, não me parece ter um ar-condicionado acionado. Essa criança está numa situação de perigo. E aí, quando tem a situação de perigo, eu tenho aqui dois bens em conflitos. Tá? Para eu salvaguardar a vida dessa criança, eu vou ter que causar um dano ao patrimônio de terceiros. Eu vou ter que quebrar o vidro desse carro, vou ter que de alguma forma abrir essa porta para poder tirar essa criança. Só que a vida é maior do que esse patrimônio. Então eu estou agindo em excludente de licitude pelo estado de necessidade, tá? Em favor de terceiros. Eu vou lá, eu quebro o vidro desse carro, pego uma ferramenta, pego uma pedra, quebro o vidro desse carro e retiro essa criança. Então eu não respondo por esse crime de dano porque eu agi em estado de necessidade. De novo, aí aparece o contexto, né? E a própria lei, obviamente, para que ela seja o máximo justa, ela precisa contemplar todas as possibilidades. Então, tira-se a ilicitude, já não será visto como crime, porque em busca de um ato em busca da proteção da vida. Isso é o bonito da lei. E ela se constitui como lógica e só pode ser aceita como lógica, porque a lógica ela é alinhada com aquilo que Deus pensa. Existe uma hierarquização de valor. Tem uma escala de valor. E na hora que a gente está entre duas escolhas, é essa escala de valor que determina. Entre um carro e uma criança, existe uma escala de valor. Se você inverter a escala de valor, você entrou numa circunstância ilógica. A lei, ela está centrada para uma direção, a defesa de uma pessoa. Um animal e um ser humano, o ser humano. O ser humano. Se você perder essa hierarquização, aí a gente começa a ter problemas sérios. E se forem 5 pessoas e uma pessoa? Para salvar 5, uma precisa morrer. A escolha tem que ser dessa pessoa e não sua. A escolha será do indivíduo que está para tomar a decisão. Para salvar 5, por exemplo, o dilema do trem. Um trem descarrilhado, alguém vê a situação, se ela puxar a alavanca, muda o curso do trem, mas se mudar o curso do trem, ela vai salvar 5, porém vai matar uma que está na direção daquele trilho. O dilema do trem, ele esconde um princípio falho, biblicamente falando, que é o princípio do utilitarismo. Uma maior parte de pessoas beneficiadas justifica uma ação. Esse é o princípio do trem. Se ele é aplicável numa situação radical como essa, por exemplo, eu creio que numa situação como essa, nenhuma das decisões é errada. Nenhuma das decisões é errada, porque a escolha sobre a vida e a morte de alguém está além deles. Alguém está escolhendo. Se uma pessoa como Cristo se voluntaria de livre vontade para morrer por todos, mas a escolha foi dele. É diferente de eu escolher quem morre e quem vive a partir do meu critério de valor. Então, ele esconde uma coisa. E hoje, no mundo, essa lógica está sendo aplicada. Isso vai beneficiar quantos e em que prazo? Mas o homem não é capaz de ver coisas para além da sua geração. Então, é possível que esse matar um
para beneficiar 5, daqui 3, 4 gerações, vire contra você. Igual o caso que o senhor acabou mencionando da Bíblia, né? Era para matar todos, Saul era para matar todos, mas ele resolveu preservar. Parece lógico, mas não é lógico porque nós não conhecemos o futuro. Deus conhecia. E Deus conhece o quem futuro. disse vai e faz é Deus. Exatamente. Aliás, e aqui fica um ponto muito importante para ser acrescentado. Quando a gente se coloca na posição de definir o que é amor. Quando nós nos colocamos na posição de definir o que é pessoa. Todas essas definições, elas são externas a nós. Deus define o que é pessoa, não a gente. Externas e anteriores à nossa existência. Exatamente. Deus disse que é e deixa de ser. Então, Deus diz assim, ó, o que é uma pessoa? Aí o homem fala assim, uma pessoa é um ser que passou a existir ou é considerado uma pessoa depois de tantas células. Depois que a célula passou a reproduzir. Deus fala, não é isso. Pessoa é um ser criado por outra pessoa. Simples assim. Você gerou uma outra pessoa. Se alguma coisa nasceu de mim, é uma pessoa. Não importa quantas células tem. É uma definição fora de mim. O que é vida, o que é amor. Deus fala, amor se compreende por meio da lei. Por quê? Porque o resumo da lei é o amor. Portanto, o amor é um conjunto de um monte de itens que está descrito na lei. Não, amor é o que eu sinto. Não. Você tem o Pentateuco todo. Senhor, o que é a lei? Amar. Ou seja, o que é amar? Amar é muita coisa, uma regra. Aí ele descreve como é amar. Amar na prática. Não faz isso, faz aquilo, dessa maneira. E aí esse amor define os ódios. Tem raiva que é pecado. Tem raiva que não é. Por exemplo, não ameis o mundo e nem as coisas que é no mundo. Aí eu falo assim, eu fiz isso por amor, mas a Bíblia também fala o que você não deve amar. E aí, quando eu defino tudo, aí começa uma bagunça. E isso é muito importante falando em muito amor. Bom. A gente fica assim, todos suspirando. É bom, porém complexo, né? Totalmente complexo. Extremamente complexo. Aliás, é tão complexo que nós precisamos de duas coisas. Eu chego a uma conclusão, Abinal. A gente é pequenininho, e falho e com alcance limitado para querer achar que nós vamos gerir a nossa vida a partir das nossas habilidades. Impossível. No primeira esquina da vida, a gente percebe que a vida é mais complicada do que a pessoa que detém as maiores habilidades do mundo. E a outra é, nós desesperadamente precisamos do Evangelho de Cristo. Porque enquanto corações não forem transformados e alinhados com a vontade, sempre teremos problemas insolúveis, porque as pessoas continuam decidindo livremente. Qual a grande solução para o planeta? É que as pessoas decidam a partir pela lógica de Cristo, a partir da lógica de Cristo, ou como Cristo fala, a lei no coração. Isso é missão. E como eu disse no começo, a missão consiste em a gente amar e colocar a seta na direção correta. É de mim para o outro. Gosto de dizer que a glória sempre tem uma direção. O mundo fica melhor quando a glória é para Cristo. E o perdão sempre tem uma direção. Nós não perdoamos Deus, Deus que nos perdoa. Ser doador, colocar o outro como uma prioridade e viver o avanço do Evangelho é o sentido fundamental da vida que temos aqui. É por isso que o nosso coração fica cheio de alegria quando falamos, por exemplo, dos anjos da esperança. Porque o anjo da esperança é alguém que não pensou em si. Não colocou ele como a realização de todos os sonhos e tudo se fecha nele. É alguém que faz uma doação pensando em alguém que ele não conhece, mas faz uma doação acreditando que vai acontecer uma coisa, que ele tem certeza que acontece e ele não está vendo. Ser anjo da esperança é ser um doador. Nós que estamos aqui na Novo Tempo acreditamos no que fazemos porque não fomos nós que inventamos isso. Nós estamos sujeitos e obedecemos à ordem de Deus. Você que está em casa, experimente essa alegria de ser um anjo da esperança. Você pode fazer uma doação de qualquer valor e essa doação possibilitará que esse trabalho de comunicação que a Novo Tempo faz por meio da web, da rádio ou da TV mude vidas ao redor do mundo. Quer saber mais? Liga pra gente aqui, ó, operadora 12 21 27 30 30. É o telefone da Escola Bíblica do Novo Tempo que você será atendido. Tem uma coisa muito importante, nós falamos aqui de ética, nós estamos, por vontade, sujeitos à Lei Geral de Proteção de Dados. Se ela não existisse, seus dados iam ser protegidos da mesma forma, porque você, enquanto pessoa, deve ser respeitado por isso. Quando você fornece seus dados para receber o material aqui da Novo Tempo, ou fornece seus dados para ser um anjo da esperança, esses dados são seriamente guardados. Continuando falando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp também. 12 98176 6630. Algumas pessoas, Darleide, fazem a doação direto. Verdade.
entra lá na chave Pix dos Anjos, que é a chave Pix mais fácil do mundo, anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. E daí é legal você pegar aquele extrato e o comprovante e mesmo assim mandar para a gente pelo WhatsApp, que a Novo Tempo devolve esse carinho para você, porque nós gostamos de conversar com as pessoas que estão unidas com a gente e com outras também, mas você que é anjo, viva essa experiência. Perfeito. Maravilha, olha. Vamos lá com interações. Falar em interações, deixa eu aproveitar e mandar um beijo para Marilza e para o Antônio Carlos de Curitiba. São primos, acompanham sempre. A Marilza, então, às vezes está ali, ó, trabalhando, ouvindo, assistindo, né? E ouvindo também a nossa programação o tempo todo. Marilza, beijo, prima. Obrigado aí pela companhia. Obrigada, um abraço. Ricardo Pinheiro, ele diz o seguinte, ó, furtaram meu celular durante uma viagem em férias. Eu estava com amigos e estava um clima super legal. Foi tudo muito rápido. Um cara colocou o celular no meu bolso. E correu, né? Acho que colocou a mão, né? Acho que colocou a mão no bolso, né? Deve ter sido isso, pegou do bolso dele e correu. Ele diz, eu corri atrás dele e pensei em agredi-lo, mas parei por medo do que pudesse acontecer. Naquele momento, eu quis fazer justiça. Até hoje, nunca mais recuperei o celular. E é uma sensação de impotência quando a gente passa por um assalto, alguma situação. Eu nunca passei por assalto, mas conversando com pessoas, dizem que sim, é uma sensação de impotência, né? Porque você quer fazer alguma coisa, mas às vezes a pessoa está armada ou você não sabe se está armada ou não e depois fica aquela situação complicada, né? Ou quando você perde algo, enfim. Mas o que fazer, né? Dá vontade, algumas vezes, de fazer justiça com as próprias mãos, mas... E aí, uma situação dessa, vem mais que um sentimento. O sentimento de justiça, ele é comum, é normal, espera que ele aconteça. O texto bíblico em Coríntios 13 fala que o amor não se regozija com a injustiça. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, mas Deus não inocenta o culpado. Aliás, se nós não entendermos que Deus não inocenta o culpado, nunca seremos compreensivos, nunca vamos compreender e glorificar a Deus pela sua graça. Ele não inocenta o culpado. O fato de Deus nos perdoar, Ele não nos perdoa apagando o pecado. Ele nos perdoa pagando pelo pecado. Ou seja, Ele é justo e para ser justo, Ele não anula nem o pecado e nem a pena. Ele assume. Quando a gente olha uma situação de injustiça, a gente olha assim e fala, isso aqui precisa ser reparado. Mas além disso, existe um sentimento de que aquele tratamento, aquela invasão, aquele ato, ele foi além do celular. Então eu for lá, se a pessoa vai lá, corre, pegou o celular, não está resolvido ainda na nossa mente. Vai estar resolvido quando aquela pessoa sofrer a dor por ter feito isso, porque eu não me acho digno daquele tipo de tratamento. Nessa hora a gente perde a mão. Nessa hora se perde a mão. Tanto é que acontece muitos casos de acontecer algum crime, há um clamor por justiça, mas a justiça prevista em lei nunca é satisfatória para a população em geral. A coisa que a gente mais vê nos comentários por aí de alguém que é a lei prevê que aquela pessoa seja presa e haja progressão da pena depois de cumprir 1/3. Quando aquela pessoa sai, todo mundo fala, isso é injusto, ele tinha que apodrecer na cadeia. Porque essa sensação de a minha dignidade, o que eu entrego a mim mesmo, não é proporcional a isso mesmo. Muitas vezes não é, né? E não é. Em se tratando, por exemplo, das leis no Brasil, ao fim de uma pena, com tantas deduções dela, se assim podemos dizer, comparando com o ato criminoso cometido... Não é proporcional. Não é proporcional, né? Você mata uma criança e pega 30 anos de cadeia, que é o máximo no Brasil, mas não vai cumprir esse tempo. Vai ter bastante redução disso em face de alguns benefícios. Aí alguém vai dizer assim, mas é que isso também é justo, a recuperação do indivíduo e pensar nisso ou naquilo. Bom, quando é algum parente nosso, nós dizemos legal. Quando é um do outro, que a gente não tem relação com ele, diz assim, tem que apodrecer na cadeia. E esse é o ponto muito importante quando a gente tem que confiar na soberania de Deus. Porque conflito ético é pesado. Eu já atendi muita gente, pastor, me ajuda com meu filho foi preso. Seu filho foi preso por quê? Por porte de drogas. A mesma mãe desejaria que o traficante que viciou o filho dela ficasse preso por o resto da vida. Mas ele é filho de alguém. Mas o filho dela tem que sair o mais rápido possível, a despeito dele flagrantemente ter feito algo errado. Ela está sendo humana. Seres humanos são terrivelmente falhos na sua concepção de justiça.
Até antes de chamar o intervalo, pastor, Romanos 12, 19 diz: Amados, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que atribuirei, diz o Senhor. O que dizer desse verso, hein? Vamos dizer depois do intervalo? Pode ser? Pode ser? Então tá, bem rapidinho estamos de volta com vocês. Aqui estou eu para trazer uma super dica para você que não perde um programa do Entre Família, para você que gosta sempre de ter aquelas reflexões. Pastor Aleixo sempre traz, né, ao final do nosso programa, reflexões lindas. Aí você pensa, puxa vida, eu queria ter um material para todos os dias eu acompanhar ali algumas reflexões, alguns assuntos que eu sei que Deus vai falar comigo através desses assuntos. Então tá aqui, ó, uma dica para você, que é essa meditação, a gente chama de devocional, né? Onde todos os dias pela manhã ou em algum momento do dia, você vai acompanhar esse devocional, 365 devocionais. E essa daqui tá muito legal, porque quem escreveu foi o doutor Rodrigo Silva, arqueólogo, pastor, ele que tem o programa Evidências aqui na TV Novo Tempo também. Ele escreveu com todo carinho esse material e através desse material você encontra temas incríveis, super relevantes para você. E olha só, ele até vem trazendo aqui, né, falando sobre a fé, o ateísmo, vem falando sobre vários assuntos aí de arqueologia que ele foi descobrindo, trazendo ligados à Bíblia também, para a gente entender um pouco mais a veracidade da Bíblia e o que a arqueologia pode trazer para a gente também de conhecimentos baseados na palavra de Deus. Gente, é uma dica incrível e se você quer ter acesso a esse material, está aparecendo aqui já na tela onde você pode encontrar esse material incrível, tá bom? No site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Entra lá e você já vai fazer o seu pedido, vai receber aí na sua casa, cpb.com.br. Se prefere ligar, também aparece aí o contato no seu vídeo. É só você entrar em contato pelo 0800, marca aí, viu? 979 0606. Marcou? Fácil, né? Então entre em contato e já adquira o seu devocional com o pastor Rodrigo Silva todos os dias aí do próximo ano, você acompanhando. É legal, já começando ali em janeiro, começando pelo primeiro tema e vai seguindo um para cada dia, 365 temas incríveis para você, tá bom? Eu vou deixar aqui esse guia e sei que você vai pedir o seu também. Enquanto isso, a gente volta com interações que já aparecem aqui no telão. Quem vai puxar para a gente essa? Olha, a Ana diz assim, é muito próximo ou semelhante exatamente ao caso da Érica. Meu vizinho sofreu uma tentativa de assalto na frente da casa dele e conseguiu desarmar o agressor e imobilizá-lo. Ele foi muito paciente. Não sei se teria calma de esperar a polícia chegar. Só isso. Ele foi paciente, mas ele poderia ter morrido. Vida, né? Arriscou a vida, porque há um desequilíbrio. Uma pessoa está armada, a outra não está. Se ele não consegue desarmá-lo, o assaltante estaria em algum lugar agora e ele, a gente sabe onde estaria. Eu penso que em casos assim, você nem ao menos sabe exatamente como vai proceder. Reagir. Porque tem uma reação orgânica, física, do próprio medo, que para algumas pessoas tende a correr, para outras paralisam, para outras vem uma agressividade, que é uma defesa. Então, ao dizer assim, eu não sei se eu seria paciente, de fato, você só saberá como vai reagir diante do fato ocorrendo, né? Mas também não diria que isso foi uma paciência, talvez uma sabedoria. Uhum. Meu lugar de ficar e esperar, entrega tudo, leva e me deixa vivo, não é? Sabedoria, consciente. Mais uma interação no vídeo. Anônimo. Será mesmo que um pai teria o sangue frio ao ver seu filho sendo agredido e não fazer nada por pensar em não vencer o mal, mas vencer o mal com o bem? Não é essas circunstâncias não tem a ver com essa aplicação desse texto de vencer o mal com o bem. Porque defender o filho é vencer o mal com o bem. Você está defendendo uma outra vida que não escolheu estar naquela situação e está sendo vítima do mal que a agrediu. Portanto, o mal seria não defender o filho. Ir e defender o filho. Há algumas circunstâncias na nossa vida onde Deus fala, espera, essa circunstância já está resolvida ou eu vou agir.
isso aí não é uma situação que há uma voz que abre o céu, Deus fala assim, espera aí que eu já vou. Existem outras que você tem que esperar. Nesse caso aí, não tem conflito não, você vai e defende o filho. Então há um grande equívoco nosso de pensar que sempre o bem envolve uma passividade. O bem é ser passivo, o bem é ser paciente, como no caso da forma de quem nos escreveu anteriormente, compreender que a atitude do outro foi paciente. Não é paciência, não é passividade que significa bem. Tem pessoas que, na passividade, vão demonstrar extrema maldade. Sim. Eu fiquei passivo diante do mal, não fiz nada, não me envolvo. Olha como ele é uma pessoa boa. Não, ele é uma pessoa que não tem nenhuma reação pró-justiça. Exatamente. No máximo, ela pensou nela mesma, não tem indignação nenhuma. Exatamente. E eu trago até aquele ponto, pastor, onde talvez haja um pouco de confusão também, onde se você levar um tapa em uma face, vira outra face. Como a gente entender esse verso? Estou sendo agredido, não vou reagir, não vou fazer nada. É interessante. Deus está falando da liberdade em Cristo. E a liberdade em Cristo, aquele que é ofendido numa face e oferece outra face, é Cristo exemplificando como você está controlando a situação e não está sendo controlado pelo sentimento que a agressão gerou. Uma pessoa que não está livre em Cristo, quando ela toma um tapa no rosto, ou é agredido numa face, ou qualquer coisa que isso represente, ela perde completamente a capacidade de escolha. Ela só vê uma coisa, devolver a agressão. Ou seja, todas as ações dela estão sendo determinadas pela ação do outro. Então, se eu quiser que alguém perca o controle e fique violento, eu bato nele na face e agora ele vai fazer o que eu quero que eu faça. Uma pessoa livre em Cristo continua escolhendo. Então, ele tomou um tapa e ele não devolveu o tapa, não é porque ele não conseguiria fazer isso. É porque ele ainda está vendo muitas possibilidades por não estar sequestrado pela ação do outro. Nabucodonosor provoca medo. Ele acende a fogueira e o medo toma conta de todo mundo. E o medo faz as pessoas ajoelharem. Ele provoca a euforia, bota um monte de instrumentos musicais e os eufóricos vão ajoelhar. Ele coloca o esplendor, uma estátua de 27 metros de ouro e os encantados ajoelham. Nada disso afeta os rapazes. Ele fala, vou ficar em pé porque eu quero ficar. Ele não está sequestrado. Eu vou jogar você na fornalha. Pode jogar. E não tem conflito ético nenhum aí. Nenhum. Eles estão decidindo sobre a própria vida diante de uma crença absoluta de que Deus vai decidir. Rei, se o Senhor lhe aprouver que nós morramos. Se lhe aprouver que nós fiquemos vivos, ficaremos. Mas é uma indecisão do indivíduo sobre a vida do próprio indivíduo. Exatamente. Não sabemos se eles reagiriam da mesma maneira se fosse para salvar a outro, porque se eles tivessem sido orientados até pelo Espírito de Deus, pela compreensão, pela natureza do que estava envolvido ali, talvez tivesse sido de uma outra forma, não sei. Mas me chama a atenção de que nós, enquanto esse texto nos diz, né, da liberdade em Cristo, de decidir sobre eu oferecer a minha face ou não, sobre eu resistir ou não. Conflito ético primeiro precisa ser resolvido dentro da gente, com relação a nós mesmos, né? É a confiança de que nós somos responsáveis diante daquilo que Deus falou, mas isso não tira de Deus a soberania de estar atuando sobre tudo. Então, Labão fala, vou lá, vou falar umas poucas e boas para Jacó. Deus fala, não vai falar nada. Deus é soberano, ele decide. Já Esaú fala, vou lá para matar. Deus fala, não vai. Em outro momento, Jonas fala assim, eu quero que essas pessoas morram. Aí Deus fala, você não escolheu nada, mas eu não vou te obrigar a amar. Agora, quando Deus quis chocar com passividade, uma parábola muito conhecida e que ela é mal interpretada por causa disso, é a parábola do filho pródigo. Deus quis chocar os seus ouvintes ao dizer que o pai não foi buscar o filho. É chocante você pensar em um pai que não sai. É chocante você pensar em um irmão que sabe que o outro está numa situação completamente indigna e degradante e não vai buscá-lo. Então, ele deixou sua audiência chocada. Ou seja, aquela passividade é chocante. Você não agiu em prol do outro e fez um julgamento de valor onde a ofensa dele é mais importante que a vida dele. Isso é chocante. É por isso que no Antigo Testamento, as pessoas que escrevem a Bíblia nem cogitam passividade de Deus. Deus endureceu o coração de Faraó. Deus nunca é passivo. Nunca. Ele está sempre lá. Isso é muito importante. Verdade. Precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente como um todo. E para você, a gente envia
gratuitamente. Sabe por que vai de graça? Porque os Anjos da Esperança já pagaram para que você receba a revista A Máquina Humana, que é um novo lançamento aí da Escola Bíblica da Novo Tempo, material produzido com muita qualidade, com conteúdo incrível. A Teru, junto com a doutora Gisela, prepararam esse material para que você receba aí na sua casa, para que a gente continue cuidando melhor do nosso corpo, que é essa máquina perfeita que Deus criou, mas devido ao pecado e às nossas más escolhas também, quanto à alimentação, atividade física, aquilo que a gente absorve, né, através dos conteúdos que a gente vê, essa máquina vai se degradando. Mas tem como ainda, Darleide, Pastor Aleixo, a gente dar um up nessa máquina que talvez está indo aí se degradando? Eu quero saber se é conflito ético de a gente saber e não fazer. Pois é. Saber e não fazer é um conflito ético? Ter à disposição esse material e não pedir, sendo que você nem vai pagar por isso, é um conflito? É para se pensar, né? Nossa, eu tô aqui coçando. Fala! Todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. Tiago 4,17. Pronto, tá aí. Suficiente para você pegar agora o seu telefone e ligar pra gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. Como é mesmo o texto bíblico? O texto bíblico qual é? Tiago 4,17. Todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. Ixi, ó, e você não precisa nem pagar. Eu não consigo ligar, tô sem crédito e tal. O que você faz? Pega aí o seu celular. Eu sei que você tá com internet no celular agora. Ou pega do vizinho, ou talvez vá a um lugar público aí onde tem o sinal Wi-Fi liberado. Então, vai lá e manda mensagem pra gente no WhatsApp 8176-6630. Não. Tava certo. Tava certo? 98244. É verdade, aquele outro é do Anjos. Eu tava indo no caminho certo. 12982444449. Isso. Foi? Marcou? Foi. Tá aí aparecendo no vídeo já também, né? Manda mensagem pra gente, peça a sua revista A Máquina Humana. Muito bom. Algumas coisas são muito importantes para a gente pensar nesses conflitos que a gente tem na vida, entre decidir o que fazer, o que não fazer. Ponto 1. Há uma diferença que Deus coloca e maravilhosamente para a gente do que é uma falha e do que é uma situação de oposição em relação a Ele. Pense nisso sempre, em qualquer decisão na vida. Deus, Ele sabe quem nós somos e sabe que falhamos. E muitas vezes nós falhamos em fazer o bem. Quando nós intencionamos fazer o mal, isso Deus não considera como uma falha. Isso é um ato de rebeldia para com Ele. Os falhos serão todos salvos. Os rebeldes não. Não que Deus não tenha morrido pelos rebeldes, não tenha morrido pelos opositores, mas os opositores não querem a morte dele. Isso é muito importante. Diante de uma situação como essa, onde a gente não sabe o que deve fazer, mas intenciona não fazer o mal, podemos falhar. Mas Deus diz e entende que nós falhamos na tentativa de agradá-lo. É muito diferente quando nós não desejamos agradá-lo. Há um texto bíblico muitíssimo conhecido que deve estar presente na superfície dos nossos pensamentos em todos os momentos da vida. Se eu começar, eu tenho certeza que você continua aí. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada disso vale, nada disso aproveita. Falar a língua dos homens e dos anjos, ter uma capacidade absoluta de comunicação, é ruim? Sem amor, Deus disse, nada vale. Ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, sem amor, nada disso aproveitará. Ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, sem amor, nada vale. O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto? Se a gente lê o texto todo da igreja de Corinto, a igreja de Corinto fervilhava em capacidade de falar a língua dos homens. E Paulo dá uma exagerada ainda, homens e anjos. Na igreja de Corinto, Paulo começa conversando com eles assim, eu sei e fico feliz porque não lhes falta nenhum dom. Eles têm muitos doutos lá, e gente que conhece muitos mistérios e muita ciência, e gente muito rica, e gente que se dispõe a sacrificar pelos outros. Mas Paulo fala, todas as suas intenções com isso têm sido centradas em vocês mesmos. Sem amor, nada disso aproveita. Porque o amor é que determina, no final das contas, a assertividade de qualquer decisão. Há um texto que ele fala sobre essa assertividade e eu quero que você medite sobre ele, que está no livro de Romanos, que esse mesmo Paulo fala no final da carta, no final do capítulo 14. Olha só o que ele diz.
tudo que não provém de fé é pecado. Ajudar alguém a atravessar a rua sem fé é um ato pecaminoso. Ser bondoso para com as pessoas ou aparentemente bondoso com as pessoas, sem que a fé seja determinante disso, é pecado. Ele está falando num contexto que aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Eles tinham um conflito ali. Havia uma alimentação que foi oferecida a ídolos antes de chegar neles, mas não havia nenhuma alimentação que não tenha sido oferecido a ídolos até chegar neles. E agora a pergunta é, como ou não? Eu sei que eles foram oferecidos a ídolos, eu sei que eu não tenho outra alimentação. Aí Paulo fala assim, mas se você não tinha certeza se era pecado ou não, e optou por comer, você apostou e você decidiu por si e não por Deus. Portanto, a própria dúvida que levou uma ação com dúvida e tudo foi pecado. O que ele está dizendo? Não é o seu ato que é o mais importante, mas aquilo que determinou o seu ato. Porque se você segue assim, a despeito do que está acontecendo, fazendo o que dá na sua cabeça, você vai fazer isso em outras circunstâncias onde não há conflito nenhum. O que Jesus está dizendo para a gente é, acredite em mim, foque no que eu falei, mas acima de tudo, pense na minha alegria ao você tomar qualquer atitude. Então a pergunta a ser feita hoje é, o que Jesus faria no meu lugar? Não. O que eu faço agora que faria Jesus sorrir? Essa sempre é uma decisão boa para ser tomada. É isto. Nós vamos nos despedindo por aqui, meus amores, esperando o próximo encontro e que seja feliz. Pense nas coisas ditas, no que não foi dito e a gente se encontra. Verdade. Busque sempre a palavra de Deus, a base para tudo, tá bom? Vem chegando vídeo de saúde e a gente se encontra no próximo Entre Família. Valeu, gente. Tchau. Tchau.